Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos: Alfredo Batista Nogueira, Juarez Francisco Dinino, Marcelo Coutrin Macedo, Maria Aparecida da Silva, falecida hoje, Mateus Missura, 3 meses, Ivan Missura, 13 anos, Dari Carlos dos Santos, Eva de Fátima Santos, Ercília do Nascimento Silva, Regina Maura Silva, Maria Onília Rios, Minelvino Lopes de Souza, Francisco Boava Garcia, Adília Matias Garcia, Osmar Boava Garcia, Benedito Boava Garcia, Helena Pereira da Silva Oste, José Maria Inácio, Maria Helena Batista Inácio, Sônia Gaspardi, Benedita Brolese de Godoy, Jéssica Luana, Érica Gaspardi, Mauro Oste, João Torré Oste, Maria José Inácio, Lázaro Pinto Inácio, Maria Aparecida Moraes, Lázaro Gabriel, Sebastião Galvão da Silva, Aparecido de Souza Bueno, 2 meses, José Beraldo, Leia Fernandes. Pelos vivos e falecidos das famílias Bernardi, Andreta, Matos, Macedo, Folgosa, Farias, Oste, Inácio. Em honra a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia. Em ação de graças pelo aniversário de Bruna Missura. Nas intenções de Luciene da Cruz Reis, Emerson Áustria Godoy, Adriana Godoy. Pelo anjo da guarda de Henrique da Silva, Bianca Pereira da Silva. Pela saúde de Luzia Nascimento Pereira Ferreira Pinto, Cibele Missura, Elizabeth Aparecida Nucci, Daniel Dias, Ivone da Silva Cunha Inácio, Beraldo Antônio, e pelas intenções de todos nós aqui reunidos. Não existe amor sem entrega, não existe amor sem a dor. É a herança que Cristo nos nega. Sem amor nada tem valor. O Senhor nos convida à mesa, a comer juntos do mesmo pão, da palavra da fé, da esperança, e repartir com nosso irmão. É feliz quem perdoa as ofensas, quando dá nunca olha o dom, nem espera ganhar recompensa. Sem amor nada tem valor. O Senhor nos convida à mesa, a comer juntos do mesmo pão, da palavra da fé, da esperança, e repartir com nosso irmão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor, Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Nós celebramos essa missa em especial por todo o grupo das romeiras que se preparam para a Romaria em janeiro. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, celebrar com alegria a festa de São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé, no nome de Jesus Cristo, que o apóstolo reconheceu como Senhor. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva, para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. A todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos,
festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Boa noite. Hoje a nossa igreja celebra a festa de São Tomé. Quem aqui já pediu alguma vez a intercessão de São Tomé? Levanta a mão. Pouca gente. A gente olha para São Tomé e a gente fica: vou pedir para ele que não acreditou, ele que duvidou. E assim nós deixamos de lado um grande santo, um grande intercessor. E diante disso, eu convido a gente a pensar: quantas vezes nós deixamos que a fraqueza do outro nos impeça de estar juntos, nos impeça de caminhar juntos. Nós vemos São Tomé, que viveu há 2000 anos atrás, e nós nem rezamos para ele, porque um dia ele quis ver tocar Jesus. Quem nunca agiria dessa forma? Imagine só, você segue Jesus, Jesus morre, e de repente teus amigos falam: a gente viu Jesus, ele ressuscitou.
Você ia acreditar? Hoje é fácil falar, eu acredito. Mas se você estivesse lá, você ia acreditar? Pensa, né? Tua vizinha morreu. De repente alguém fala, a fulana ressuscitou, veio aqui me visitar. Você acredita? Tomé também não acreditou. Não porque ele era incrédulo. Tomé não acreditou porque era algo impensável. Como assim? Eu vi morreu, foi flagelado, crucificado, enterramos ele. Como assim? Então, se eu não ver ele aqui, eu não vou acreditar. Mas quando nós olhamos antes do encontro de Tomé com Jesus, nós vemos que Jesus vem 2 vezes. Na primeira vez, Tomé não estava. Tem uma homilia do Papa São Gregório Magno, e ele fala, vocês acham que é por acaso que São Tomé não estava? Às vezes a gente vai vendo a vida, enxergando a vida por acaso. Tudo é um acaso. Por um acaso naquele dia ele não estava, por um acaso Jesus veio justamente quando ele não estava. E o Papa fala, não existe por acaso em Deus, tudo é providência. Não existe coincidência em Deus, existe providência. Aí ele fala que na segunda vez que Jesus aparece, Tomé estava. Então nós temos um dia que Tomé não estava e no outro que estava. Isso nos mostra algo importante. Tomé não desacreditou da mensagem de Jesus. Nós sabemos, né, que depois da morte de Jesus, alguns discípulos foram embora. Nós sabemos dos discípulos de Emaús, né, pegaram a malinha e foram embora. Morreu, vou fazer o que aqui? Mas Tomé não vai embora. Tomé continua. Ele acolhe a mensagem de Jesus, ele acolhe os ensinamentos de Jesus e ele continua. Continuar implicava em perigo. Tomé continuar com o grupo, continuar vivendo a fé, implicava que qualquer momento ele poderia ser preso, ele poderia ser morto, mas ele continuou. Não foi a morte de Jesus que impediu ele de manter, de guardar e de nutrir aquilo que ele aprendeu. Tomé não jogou fora o que ele viveu, o que ele caminhou junto com Jesus. Então, quando Jesus na segunda vez aparece e tem essa conversa com Tomé, existe algo muito importante. Tomé é o único que toca o corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vê, ela vai correndo encostar em Jesus. Jesus fala, não me encosta, não me agarre, não me pegue, eu ainda não subi para o Pai. Mas Tomé é o único que toca o corpo ressuscitado. Sem esse toque, sem esse encostar de Tomé, a gente podia achar um tanto de coisa, né? Era um fantasma, era uma alucinação, os discípulos estavam tudo doidos e achou que viu. Mas Tomé tocou. Tomé apalpou o corpo vivo de Jesus. E diante daquele encontro, Tomé faz uma profissão de fé. Não no homem Jesus, mas Tomé toca um corpo humano e professa a Deus, meu Senhor e meu Deus. Tomé vê através daquele corpo a presença ali de Deus. Ele reconhece que aquele homem que esteve, que caminhou, era realmente Deus. E hoje nós somos agraciados porque nós temos essa fé. Nós temos esse testemunho que nos convida também a acreditar, nos convida a olhar para o céu e, alicerçado na primeira leitura, a caminhar. São Paulo, na primeira leitura, fala, nós temos uma pátria, nós somos cidadãos do céu, nós não somos exilados, nós não somos sem pátria, nós temos uma casa, nós temos um lar, nós temos um espaço que é nosso. E aí nós temos que olhar para esse grupo que se prepara, né, para a romaria. Quem não se prepara ou quem não vai fazer a romaria, não pensa que eu estou falando só para elas.
Mas a romaria, nós miramos um caminho e vamos. Prepara o espiritual, prepara o mental, prepara o corpo e vai. Então em janeiro elas vão caminhar para a casa da Mãe Aparecida. Mas se nós esquecemos que essa vida é uma romaria, se nós nos esquecemos que a nossa casa, que a nossa pátria não é aqui, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós vamos buscando atalhos, nós vamos buscando caminhos confortáveis e no final a gente não chega. Se na romaria, hein, Dani, a gente só buscar o confortável, a gente chega. Não é confortável, não é gostoso. Se alguém aqui fala que é gostoso fazer romaria, eu mando internar. Porque não é. Você não dorme direito, você enfrenta sol, enfrenta a chuva, faz bolha, cansa, assa. É um transtorno. É um transtorno para comer, é um transtorno para ir no banheiro. É um caminho difícil, não é gostoso. Mas se na romaria da vida nós buscamos o caminho mais agradável e confortável, nós vamos nos perdendo. Nós vamos nos distanciando da nossa meta, da nossa casa, da pátria que está reservada para nós no céu. A romaria dessa vida, ou a romaria que nós caminhamos, nos aponta o céu, nos aponta a eternidade e nos traz esse questionamento. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos caminhando rumo ao céu? Porque o caminho da fé, pelo menos, tem as plaquinhas amarelas. Então, se eu estou seguindo as plaquinhas, seta amarela, eu sei que eu estou no caminho. Mas quais são as setas que apontam o céu? O amor, a caridade, o perdão, o companheirismo, a amizade. E aí a gente pode pensar em várias outras. E existe uma setinha que aponta para baixo, que é mentira, fofoca, calúnia, falta de perdão, mágoa, ressentimento e tantas outras coisas que nós sabemos também. E aí nós nos deparamos com uma escolha. Ir para Aparecida é uma escolha. Caminhar rumo à casa da Mãe Aparecida é uma escolha. Mas também ir para o céu é uma escolha. Ir para junto de Deus é uma escolha que não é feita depois da morte. Ah, morri, eu vou escolher para onde que eu vou. Não, a escolha é feita hoje. Quem quer o céu, levanta a mão. Então escolhe. Como você tem vivido a tua vida? Você está escolhendo caminhos que te levam para o céu ou caminhos que tiram você do céu? E diante disso, nós somos convidados a olhar para São Tomé e ver nele, além da fé, além do testemunho, ver uma pessoa que errou. Aí eu faço outra pergunta: quem nunca errou, levanta a mão. Eu acredito, talvez você nunca tenha errado. Depois eu converso com a tua mãe para ver. Mas quem nunca errou? Quando a gente erra, o que nós esperamos? Perdão, compreensão. Quando nós pisamos na bola com alguém que é importante, nós esperamos que a pessoa nos dê uma segunda chance. Nós esperamos que a pessoa nos perdoe. Nós esperamos que a pessoa deixe as mágoas de lado. E por que a gente não faz isso com São Tomé? Por que a gente não reza? Por que nós não buscamos o testemunho? Por que nós deixamos esse santo de lado? São Tomé hoje nos convida a olhar para a caminhada, a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa fé, a nossa igreja é uma igreja peregrina. Ou melhor, é uma igreja militante que combate, que caminha rumo ao céu. Mas não é uma igreja solitária. Hoje o santuário está cheio. Dá uma olhada aí ao redor. Essa é a imagem da igreja. A igreja que luta, que caminha, que peregrina junto.
Eu sempre falo, né? Eu também sou romeiro. Eu acho que se fosse para eu ir para Aparecida sozinho, eu não ia. Porque na hora que você está cansado e você percebe que tem alguém firme caminhando, na hora que você está desanimado e você percebe que o companheiro do lado está firme, aquilo te anima, aquilo te revigora. Chega uma hora que você não está preocupado se o outro tem pecado, se não tem. Você não está preocupado se o outro acertou ou se errou. Você está preocupado que tem alguém junto, que tem alguém do teu lado, que tem alguém te ajudando, que tem alguém te dando apoio, te dando ânimo. E é isso que importa. Que nós aprendamos a dar o perdão, a parar de rotular as pessoas, a parar de colocar preconceito sobre os outros, para que assim de fato, como irmãos, como família, como igreja peregrina, nós caminhemos juntos, não afastando as pessoas do céu, não privando as pessoas da eternidade, mas continuamente mostrando o caminho, caminhando, mas levando as pessoas junto conosco. Desta forma, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos para a gente rezar. Diante de São Tomé, que teve sua crise de fé, diante de São Tomé, que provavelmente errou várias vezes, como todos os outros apóstolos, como cada um de nós, coloque tua vida diante de Deus. Jesus é esse Deus que se aproxima. Às vezes Ele vem e nós estamos ausentes, dispersos, preocupados com tanta coisa, com a nossa mente em outros lugares. Mas se Ele vem e Ele não nos encontra, Ele torna a voltar. Aproveita hoje, não deixa Jesus esperando. Abra a Ele o teu coração, abre Ele a tua vida. E assim como São Tomé viu o Senhor, que nós abramos o nosso coração para nos deixar encontrar, para nos deixar conhecer por quem de fato é Jesus. E o conhecimento de Deus, ele se dá no caminho. É um passo depois do outro, uma vitória depois da outra, às vezes uma queda depois da outra. Mas nós só conhecemos Deus quando nós nos colocamos a caminho do céu, a caminho do bem, a caminho da virtude, a caminho da caridade, a caminho da bondade. Desta forma, meus irmãos, coloque diante de Jesus a tua vida. Se hoje você só tem pecado para oferecer, apresente os teus pecados a Deus. Se hoje você tem sonhos, esperanças, apresente tudo isso a Deus. É bonito, né? Porque diante da frase de Tomé, eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar. Jesus, ele não dá uma de revoltado e se esconde. Jesus coloca-se na vida de Tomé e fala: você precisa tocar, então toca. Você precisa ver, então veja. O que você hoje precisa? Precisa de fé? Peça a Deus a graça. Precisa de esperança? Peça a graça que você precisa. Precisa de caridade, de misericórdia? Peça a Deus a graça que você necessita. E nessa romaria, nessa caminhada, nós caminhamos juntos. Ora nós sustentamos os irmãos que caem, ora nós levantamos aqueles que estão fracos, cansados, e ora somos levantados. Ora ajudamos e ora somos ajudados. Nós nunca podemos nos esquecer disso. No céu a gente não entra sozinho. Nós entramos com o amor, com a caridade, com as histórias, com os vínculos, com a união que nós construímos nessa vida.
E é justamente nessa caminhada que nós vamos encontrando Jesus pelo caminho. Jesus que às vezes vem para furar a nossa bolha, Jesus que às vezes vem nos dar um prato de comida, Jesus que às vezes vem nos dar um conselho, Jesus que às vezes a gente está tombando de sono na caminhada e Ele vem pegar no nosso braço para a gente não cair. Jesus que quando a gente está cansado, de mau humor, Ele vem e nos alegra, traz de volta a vida aos nossos olhos. E aí nós vamos encontrando várias vezes, em diversos caminhos, em diversos percursos, Jesus que se aproxima, Jesus que fala, Jesus que se dá a conhecer, Jesus que cura, Jesus que sustenta, Jesus que levanta. Basta termos olhos capazes de enxergar. Basta termos a capacidade de São Tomé de reconhecer, através daquela aparência, a divindade. Tomé viu através de um corpo humano a presença de Deus. E às vezes Deus aparece na tua vida através daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que você tem dificuldade, aquela pessoa que é difícil para você, aquela pessoa que às vezes você traz mágoa. E aí? Nós abraçamos esse Jesus ou nós rejeitamos esse Jesus? E seguindo para o fim da oração, eu gosto muito de pensar no céu. Imagine só, nós chegamos lá na porta do céu, chegamos tudo junto. Aí São Pedro olha lá na lista e ele fala que a gente pode entrar. Mas o primeiro passo que a gente dá para dentro do céu, a gente vê aquela pessoa que nos machucou, que ofendeu, que nos tratou mal. Aí nós temos uma escolha: entrar no céu e abraçar aquela pessoa, ou voltar para trás. Ou melhor, né? Voltar para trás não tem jeito. Ou ir para outro caminho. Nós escolheremos o perdão, ou nós nos afastaremos de Deus pelo ressentimento, pela mágoa, pela dureza do nosso coração. Essa historinha é só uma historinha, porque se vivermos assim, afastando as pessoas, excluindo-as da nossa vida, a gente não vai chegar no céu. Nós seremos julgados na eternidade pelo amor. Você amou? Então pode entrar. Você não amou? Então infelizmente você não entra. Ó Jesus, pedimos que nessa nossa romaria da vida, rumo ao céu, rumo à nossa casa, rumo à nossa verdadeira pátria, que nós aprendamos a arrancar de nós todas aquelas pedras que pesam, a pedra do ressentimento, da mágoa, do orgulho, da vaidade, da luxúria, da gula, da preguiça, da avareza, da inveja e tantas outras que nos impedem de caminhar. E que nesse caminho nós possamos abraçar as verdadeiras virtudes, aquilo que é leve, aquilo que é suave, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós tenhamos muito amor, muita unidade, muitas histórias, muitos vínculos para apresentar. Que nessa romaria da vida nós aprendamos com o Senhor a sermos bons. E assim pedimos a intercessão de São Tomé para que nós aprendamos ver através da aparência a tua presença. Amém.
E como irmãos, como família que caminha juntos, vamos em pé apresentar a Deus as nossas intenções, as nossas preces. Senhor, fortalecei a vossa igreja para que, sustentado pela força da ressurreição, anuncie com alegria o Evangelho e conduza todos a uma fé viva em Jesus Cristo. Nós vos pedimos, Senhor, atendei-nos. Senhor, atendei-nos. Senhor, amparai aqueles que enfrentam dúvidas, sofrimentos ou crises de fé, para que, ao encontrarem o Cristo ressuscitado, renovem sua confiança e sua esperança. Nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos. Senhor, fortalecei os cristãos perseguidos e todos os que testemunham a fé em meio a dificuldades, para que permaneçam firmes no vosso amor e na certeza da vossa esperança. Nós vos pedimos. Senhor, fazei de nossa comunidade um sinal de acolhida, de unidade e fraternidade, para que muitos, mesmo sem vos ver, creiam em vós e encontrem a verdadeira paz. Nós vos pedimos. Pai, pedimos por essas intenções e pelas intenções que hoje trazemos para essa celebração. Que em tua bondade providente o Senhor atenda a todas. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por todos nós esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Na celebração da profissão de fé do apóstolo São Tomé, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de louvor, prestando-vos nosso culto de servos, e pedimos humildemente que conserveis em nós os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade e anuncie a todo mundo o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos jubilosos, cantamos a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Magela, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Tomé e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, O Senhor nos comunicou seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada.
te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando o bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale bom te atravessar pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Oremos. Ó Deus, neste sacramento recebemos verdadeiramente o corpo do vosso Filho unigênito. Concedei que proclamemos o Cristo com nossa vida e ações, reconhecendo nele nosso Deus e Senhor, como fez o apóstolo São Tomé. Por Cristo nosso Senhor. Temos alguns avisos. Missa na comunidade São José no dia 5 de julho, domingo, dia do Jogo do Brasil, será às 16 horas, 4 horas da tarde. Neste sábado, dia 4, missa na Igreja do Rosário às 17 horas. Casamentos. Favor procurar a Secretaria Paroquial com 6 meses de antecedência. As normas para a quantidade de padrinhos mudou. Agora serão apenas 5 padrinhos de cada lado. Então, esses 6 meses é para realmente ter uma boa preparação. O sacramento não é brincadeira, então é necessário preparar bem, entender bem o passo que será dado. Então, todos aqueles que têm em vista o matrimônio, procura a Secretaria Paroquial, conversa e, sem afobamento, marque a sua data. Algum recado? Então, depois, quem é da pastoral, quem é do grupo das Romeiras, permaneçam, por favor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Tomé, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.